Queridos, que bom, que alegria nós estarmos reunidos no nome do Senhor, no nome de Jesus, aqui nesse primeiro culto do ano de 2023. Nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem guardado, tem nos guiado, tem nos trazido, nos ajudado até aqui. Que bom ter você aí também do outro lado, a nossa companhia aqui, acompanhando, orando por nós e cultuando e celebrando ao Senhor conosco. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no Salmo de número 40. Nós vamos ler aqui o Salmo 40 inteiro, esse Salmo que tem 17 versos, e eu gostaria de ler junto com você. Eu estou aqui com a versão... a revista Almeida revisada, e eu queria ler esse salmo de número 40, que diz assim, é um salmo de Davi: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. No verso 4, o salmista escreve o seguinte: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no meu coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Verso 15. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Esse salmo nós estamos começando esse ano de 2023
E o Salmo, no verso 1, Davi começa com uma palavra que para nós às vezes é tão difícil. E a palavra é esperei. Mas o salmista diz esperei de uma maneira específica. Na minha versão aqui diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor. Na versão Nova Almeida atualizada diz, olha, eu esperei com paciência pelo Senhor. Esperar, meus irmãos, esperar confiantemente pelo Senhor. Essa esperança que brota no coração do salmista não é meramente um otimismo, não é algo circunstancial. Ao avaliar as circunstâncias, o salmista, ele olha para as possíveis situações e avalia possibilidades, e então pensa, bem, acho que serei atendido. Esse esperar confiantemente pelo Senhor não é isso. O esperar confiantemente pelo Senhor é uma esperança que brota de uma confiança firmada no próprio caráter de Deus. Uma esperança que brota de um coração que sabe que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Que Deus tem prazer em abençoar o seu povo e a sua igreja. E a nossa mensagem hoje é de esperança. Talvez hoje, certamente, o novo presidente da República há de tomar posse lá em Brasília. E há muita expectativa sobre esses próximos 4 anos. Há expectativa por tantas coisas. Eu não sei aí qual é a sua expectativa, qual é a sua esperança, mas a esperança do salmista é pelo Senhor, e a nossa esperança, eu quero te encorajar a esperar pelo Senhor, confiantemente pelo Senhor. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o salmista aqui no verso 4 diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos a cada dia desse novo ano que se apresenta diante de nós, que nós possamos, Senhor, diante das circunstâncias fáceis, diante das situações difíceis, não importa, Senhor, que a gente possa continuar com o nosso coração e com a nossa mente, confiando em Ti com todas as nossas forças, energias. Ó Senhor, confiar em Ti com alegria, confiar em Ti, Senhor, esperançosamente, de que Tu hás, Senhor, de nos abençoar, Tu hás de nos preservar na Tua presença. Ó Deus, abençoa-nos, fortalece o nosso coração, para que nós possamos também atravessar esse ano, se assim for da Tua vontade, e Tu não nos chamares antes, Senhor, para estar ao Teu lado nos céus, que nós possamos também atravessar esse ano, Senhor, preservando a nossa mente e o nosso coração na Tua presença. Ó Deus, esperança, ajuda-nos a mantermos acesa a chama da esperança em Ti. É o que nós te pedimos, Senhor, para esse novo ano, no nome de Jesus. Amém. Tu és aquele que sustenta a nossa vida, o ar que enche os nossos pulmões, a força que alimenta a esperança em nossos corações. Nossos pés seguem os teus passos, pois tu és o Cristo que por amor se entregou na cruz e na ressurreição nos convida para uma nova vida. Tu és a esperança, o nosso avivamento. Vem sobre nós com tua graça e teu amor. Sejamos esperança para o mundo em que vivemos. Vem sobre nós, faça em nós o teu querer. Tu és aquele que sustenta a nossa vida,
o ar que enche os nossos pulmões, a força que alimenta a esperança em nossos corações. Nossos pés seguem os teus passos, pois tu és o Cristo que por amor se entregou na cruz, e na ressurreição nos convida para uma nova vida. Tu és a esperança, o nosso avivamento. Vem sobre nós, faça em nós o teu querer. Sejamos esperança para o mundo em que vivemos. Vem sobre nós, faça em nós o teu querer. Tu és a esperança, o nosso avivamento. Vem sobre nós com tua graça e teu amor. Sejamos esperança para o mundo em que vivemos. Vem sobre nós, faça em nós o teu querer. Pra tua glória, faça de nós a extensão do teu amor. Pra tua glória, faça de nós a extensão do teu amor. Pra tua glória, faça de nós a extensão do teu amor. Pra tua glória, faça de nós a extensão do teu amor. Tu és a esperança, o nosso avivamento. Vem sobre nós com tua graça e teu amor. Sejamos esperança para o mundo em que vivemos. Vem sobre nós com tua graça e teu querer. Oh, oh, Obrigado, Jesus. Gratos somos, Pai. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Tu és soberano, Deus. Imagem do Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois
pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim, que já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Oh, 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 Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti, esperarmos confiadamente. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas estão sob o controle do Teu poder, da Tua supremacia. Obrigado pelo novo ano. Seja conosco, Pai, eu te peço. Como Léo há pouco disse, independente das circunstâncias, glorificado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de Te servir, de Te buscar. Seja conosco, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Começamos um novo ano e ainda não estamos reunidos presencialmente, mas como é bom a gente poder separar um tempinho para podermos cantar e refletir no texto bíblico. Eu quero te convidar a, se você puder, claro, abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 4.
e refletirmos no texto. 2 Coríntios 4, e eu quero ler do verso 1 até o verso 6. Segunda Coríntios 4, verso 1 ao verso 6, diz assim: Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Hoje nós cantamos juntos, pelo menos enquanto eu estava aqui do lado, acompanhando o Patrick cantando essas canções, e pelo menos duas verdades saltaram à minha mente e ficaram com aqueles highlights, né? Daqueles momentos que a gente pensa, como é que vai ser 2023? As primeiras horas do dia, pelo menos, né, na premiere dessa live aqui, primeiras horas desse novo ano, e nós precisamos de fato entender quem é a nossa esperança. E em segundo lugar, nós precisamos relembrar quem Cristo é para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta à igreja de Corinto, que na verdade talvez é a quarta carta que ele escreve, ele vai usar aqui no capítulo 4, um termo que seria tesouros em vaso de barro. Ou seja, o ministério que cada um tem, dado pelo próprio Espírito Santo, para aqueles que são eleitos no Senhor Jesus Cristo e salvos por graça pela fé, todos esses têm um tesouro, todos nós temos um tesouro. O fato é que, de fato, nós somos somos o barro. Somos esses vasos sob o qual Cristo coloca dele, da sua essência, daquilo que é próprio do Pai em nossas vidas. E é por isso que ele começa, olha, tendo esse ministério. E o capítulo 3 fala que ministério é esse, fala que tipo de vocação é essa, de sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados ou feitos coparticipantes da nova aliança em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele faz essa diferença, porque não é por outro motivo que nós temos aquilo que nós temos. Para começarmos bem o nosso ano, nós com esperança, e de novo, a esperança aqui, ou seja, confiadamente ou com paciência, não é uma esperança do tipo que, se não der certo eu faço outra coisa. Não, é entender que nós não confiamos em quem somos, mas confiamos em quem cremos. Nós somos falhos, mas Cristo não é. Então, esse ministério, essa vocação à nova aliança que nos foi dada, foi para que nós não desanimemos. Paulo faz um jogo de palavras entre aquilo que está encoberto e aquilo que está descoberto, ou que foi tornado claro para todas as pessoas. E isso não é de outra maneira a não ser pela manifestação da verdade
que é Cristo. O próprio Cristo, ele diz isso na literatura de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa verdade que se manifesta para mim, que se manifesta para você, ela precisa ser manifestada para outras pessoas. Que a esperança que há em nós seja não outra a não ser Cristo. Um Cristo que para muitos ainda está encoberto. Um evangelho que para muitos ainda está obscuro. Uma mensagem que para muitos não faz sentido. E desculpa. Para nós ela faz sentido pela fé. Para nós ela faz sentido porque o Senhor Jesus Cristo nos deu a revelar da vontade do Pai pelo poder do Espírito. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Como o Patrick cantou, e foi talvez uma das canções mais cantadas em 2022, né, o texto de Colossenses 1, está aqui nesse texto de 2 Coríntios 4, essa referência, lá no verso 4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, ao qual é a imagem de Deus. Veja, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É o que cantamos. Esse é o Cristo que precisa ser falado e lembrado, que de fato é a nossa esperança para um ano como esse. Nós não podemos, de maneira alguma, iniciar esse ano colocando a nossa esperança em nós mesmos, porque nós somos barro. Nós somos vasos de barro, falíveis. Nós somos falhos. Cristo é perfeito. A imagem ou aquelas três funções, ministérios da pessoa de Jesus Cristo, como rei, sacerdote e profeta, em nenhuma delas nós somos perfeitos. Numa igreja existe a figura do profeta, o pastor, ou seja, profeta não é aquele que vai revelar oráculos, não, mas é aquele que vai expor o texto bíblico. A figura daquele que é o sacerdote também, porque ele vai cuidar das ovelhas. A figura do rei, aquele que vai gerir, tem a parte administrativa, a parte de gestão. O que nós estamos vendo, que está diante de nós, é Cristo que de fato é o tesouro, é o inalcançável, aquele que é incomparável e que está diante de nós para que nós creiamos nele, no evangelho dele e falemos dele, porque ele é a nossa esperança. Ele é essa demonstração da perfeição para as nossas vidas. Ele é a demonstração para esse mundo que cria tantas expectativas na cor. Porque se eu tiver de branco, porque se eu tiver de amarelo, porque se eu tiver de verde, porque se eu tiver de azul, porque se eu tiver de rosas com bolinhas roxas, porque se eu tiver... E aí vai dar certo. Esse mundo coloca esperança em tantas outras coisas, porque eles ainda não entenderam o resplendor da glória de Cristo. E eles vão entender o resplendor da glória de Cristo, porque nós não confiamos em nós mesmos, mas nesse Cristo. Eles vão entender isso quando nossa esperança for somente Ele. Quando nós vivermos esse ano e compartilhamos, né? Começou, 1 de 365, já está nas redes sociais. A contagem dura no máximo ali até dia 10, dia 15, talvez chega 20 de 365, mas não vai mais do que isso. Começaram aqueles pensamentos também sobre o carnaval. Você ainda nem terminou de gastar os fogos de artifício da virada do ano e você já está pensando, quando é que é mesmo o carnaval? Deixa eu ver aqui no calendário. E aí você já está pensando também já lá na Semana Santa, colocando a sua esperança, talvez em quantos feriados tem nesse ano. E a gente quer saber, né? Quantos feriados tem nesse ano?
A gente quer saber quantos dias de folga nós vamos ter, menos os empresários. Empresário, empreendedor, o chefe, ele não gosta de feriado. Mas o que é empregado, eita, como é bom um feriado. Nós entendemos, meus irmãos, que muitos estão colocando as suas esperanças em brilhos que acabam. Como é bom a gente ter parado, aqueles que puderam fazer isso, né? Olhar pela janela da casa, ou na beira da praia, né? Os cariocas que o digam, de olhar para o céu e falar assim, meu Deus, queima de fogos em Copacabana. Mas é um brilho que dura, e mais, esse ano nós vamos bater o recorde. 25 minutos de queima de fogos. 35 minutos, 1 hora de queima de fogos, né? Como a gente vê, a Austrália que está na frente, Londres, e tantos lugares, é um brilho que se esvai em alguns minutos. O resplendor da nossa esperança é eterno. Ele é a imagem do Deus invisível, é em quem nós podemos confiar, e Ele brilha e anuncia para nós que nós podemos caminhar por essa luz, porque nós não pregamos sobre nós mesmos. A Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, caminhando aí para o seu 3º ano de cultos públicos, é interessante porque a gente começa esse ano relembrando um pouquinho de como era antes, né? No nosso período de abril a outubro de 2020, quando a gente fazia esse tempo aqui de compartilhamento de música e palavra. Meus irmãos, nós estamos sendo levados a pensar no ano que está sendo iniciado. Nós estamos sendo levados a pensar nesse Deus que se manifesta a nós por Jesus Cristo, e que há pessoas que esse ano chegarão a essa igreja, virão estar e congregarão junto conosco, talvez porque nunca ouviram o que nós estamos pregando aqui. E é isso que eu creio, porque essa é a esperança desse evangelho que é compartilhado, desse evangelho que é dito, mostrado. Atos, né, que glorifiquem a Deus, como venho falando aí nas últimas semanas. Ter uma atitude que demonstra o amor de Cristo. Não é só o número pelo número. A nossa esperança e expectativa não está em que nós tenhamos mais pessoas, só questão numérica. Sim, nós queremos números é bênção. Aliás, eu quero que você cresça financeiramente, prospere financeiramente esse ano. Quero ver pessoas chegando aqui à igreja, participando da membresia. Lembro como a gente falou, né, nos últimos cultos sobre queremos ver batismos aqui, no nosso dia da visão, do compartilhamento, né, uma visão geral da ICE Curitiba. Falamos sobre nossa expectativa em ver mais conversões, em ver batismos, em ver pessoas chegando. E, meu Deus, como nós queremos que isso aconteça. Mas mais do que números, mais do que fogos de artifícios que brilham e logo se apagam, nós queremos o resplendor da glória de Deus, o Pai. Meus irmãos, nós não estamos recomendando a nós mesmos, mas nós estamos falando de Cristo. Porque do meio das trevas, lembrando que esse mundo, ele jaz no maligno. Esse mundo, governos corruptos, ou pessoas que são corruptas em todos os sentidos, e lembrando que não há justo nenhum sequer. Não há nenhum que possa dizer e bater no peito falando assim, olha, eu não tenho nenhum erro. Não há aquele que possa falar assim, olha, eu sou tão puro, tão puro, tão puro que eu posso dizer que eu sou santo, que eu poderia até morrer na cruz. Mas, ainda que nós pensemos sobre os outros, que coloquemos as nossas vidas diante de Deus, e quando colocarmos as nossas vidas diante de Deus e olharmos para os outros, que a nossa esperança não esteja, e a nossa satisfação ou insatisfação não esteja nos governos porque são corruptos ou não. Que nós entendamos, meus irmãos, esse mundo está em trevas. Esse mundo, ele jaz no maligno. E nós somos a esperança em Cristo para que essas pessoas saiam das trevas e possam caminhar no reino ou para o reino de luz. E Ele mesmo
Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós não faríamos diferença por nós mesmos. Há muitas pessoas que têm muitos talentos. Talvez nós veremos surgir durante esse ano pessoas que nós nunca ouvimos falar. Quem são ou quem serão os próximos Forbes Under 30? Quem são os próximos que estarão na lista dos mais ricos, dos mais influentes antes dos 30 anos? Quem serão as próximas celebridades? Quem serão as próximas pessoas que ficarão famosas? Qual é o próximo curso que será lançado no Hotmart? Qual que é a próxima invenção, grande invenção da humanidade? Nós vimos tantas coisas acontecendo, vimos fatos e feitos acontecendo, e talvez já nas primeiras horas do dia recebemos notícias que nos agradaram muito ou que não nos agradaram nada. Vimos notícias, lemos coisas que talvez não nos agradaram já agora, nos primeiros momentos. Como é que está a nossa reação? O cristão verdadeiro, ele não é reativo, ele é proativo diante daquele que resplandece nas nossas mentes e corações. Somos proativos em antecipar que, ainda que diante de uma catástrofe, de caos, nós temos uma esperança, nós temos alguém em quem podemos confiar. Que o seu ano seja de fato abençoado. Que o seu ano de fato seja abençoador, que você seja canal de bênção para outras pessoas. A começar, lembrando que a glória, o resplendor da glória não está no vaso que é de barro, mas naquele que está dentro de nós, o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos mostrar o brilho da glória do Deus Pai, Filho e Espírito, para que a esperança das pessoas, familiares, amigos, do seu negócio, talvez o seu plano para 2023 seja empreender um negócio de sucesso. Talvez o seu plano para 2023 seja sair do vale do encalhamento. Ô, pastor, amém, ore por mim. Eu não sei. Tem tantas coisas que você talvez tenha colocado aí naquela sua listinha, mas tenta abrir um espaço antes de tudo e falar assim: eu quero compartilhar do evangelho resplandecente de Jesus Cristo, e que esse ano nós possamos orientar, nortear as nossas ações através do brilho da esperança de Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é a imagem do Deus invisível. É nele quem podemos confiar. As pessoas, claro, e nós não podemos não estar vendo fisicamente a Jesus Cristo, mas nós apontamos para Ele. Que esse ano nós possamos apontar para Jesus Cristo. Não com o ano da vitória, o ano do sei lá o quê, tanto ano, né? O ano da conquista, o ano do não sei o quê. Que seja o ano da humildade. Que seja o ano do compartilhar o evangelho com simplicidade. Que seja o ano de nós realmente falarmos de Jesus Cristo e não falarmos de nós. O ano de nós reconhecermos que Ele é e nós não somos. Que nós possamos entender isso para esse ano. Cientes e certos. Que de todas as coisas serão acrescentadas se nós fizermos isso em primeiro lugar. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque das trevas resplandece a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Pai, não é por nós e nem para nós, e é por isso que eu quero, Senhor, entregar diante do Senhor as nossas vidas, pensamentos, existência.
Que o teu nome seja glorificado na nossa casa, em cada família, nos membros dessa igreja, naqueles que se ajuntarão, que o Senhor mesmo acrescentará a nós. Por isso eu te peço, Pai, usa as nossas vidas, as ferramentas, a tecnologia, tudo, Pai, que está aqui ao nosso dispor, que nós façamos uso para que o teu evangelho, Pai, possa ser conhecido. Meu Deus, é certo que o evangelho ainda para muitos está encoberto. Nós não sabemos quem são ou para quem está, mas nós queremos ser daqueles que anunciam, que pregam a verdade do Senhor Jesus Cristo. Eu oro pelo presbitério dessa igreja, em formação, estamos começando a formar. Eu oro, Senhor, pela música, pelo ministério de música da igreja. Eu oro, Senhor, pelas transmissões. Eu oro, Senhor, pela projeção. Eu oro, Deus, pelas finanças. Eu oro, Deus, para que em nome do Senhor Jesus, esse ano, Pai, nós possamos dar bom testemunho do Evangelho e que possamos brilhar. Porque em Cristo é a imagem desse Deus invisível, e se Ele habita em nós, nós é que precisamos ficar visíveis e ser visíveis para as pessoas que estão lá fora. Que seja um ano, Pai, que nós possamos crescer. Que sejamos um ano, Pai, que nós possamos nos doar, sabendo, Pai, que para crescer é preciso morrer para nós mesmos. Para doar é preciso nós abrirmos mão. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos reconhecer que o nosso tesouro está em vasos de barro. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome aqui neste lugar. Pai, eu oro pelos planos dos meus irmãos, pelos projetos dos meus irmãos. Que sejam bem-sucedidos, que sejam prósperos, que sejam abençoados, que sejam abençoadores, que sejam generosos, que nós possamos experimentar, Pai, esse ano, Pai, humildade, simplicidade, generosidade, que em nome de Jesus a nossa esperança seja o Senhor somente. Eu oro com gratidão por Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe o seu ano. Deus abençoe a sua história, a sua vida, a sua trajetória. Que o Senhor seja glorificado, que Ele resplandeça em você e através de você. Em nome de Jesus. Amém.